Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é poderoso. E como é bom sentir a presença dEle. Como é bom estar no lugar de comunhão, de adoração, de alegria. Porque nós cremos que este é o ambiente que o Senhor se manifesta. Então nós cremos que nessa noite, mais uma vez, Ele vai manifestar a sua glória neste lugar. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui novamente para ministrar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade. O presbítero Kelton pela confiança, pastor Geraldo, os demais pastores. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Esses 2 finais de semana têm sido uma bênção. Eu não estava aqui, mas acompanhei lá de casa. Vi as ministrações, como o Senhor, Ele tem falado. E hoje pela manhã também foi muito lindo, muito emocionante. Os testemunhos aqui contados. Nossa, muito lindo que o Senhor, Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo de número 2. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 13. Glória a Deus. A minha versão é Almeida Revista e Corrigida. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, anunciou as boas novas de paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória a Deus. Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra. Deus, eu peço que o Senhor prepare o nosso coração como essa terra boa, que possa receber a Tua palavra, para que nós possamos praticar a Sua palavra cada dia. Deus, que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha nos exortar, nos encher, nos edificar. Pai Santo, nós cremos nessa noite que o Senhor tem liberdade neste lugar. Por isso, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus, nós cremos, ó Pai, na Tua verdade, nós cremos na Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós glorificamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Esses 2 domingos receberam o nome de uma série por nome O Poder de uma Família Reconciliada. E eu entendo
que é importante falar sobre esse tema, esse assunto, família. Porque nós cremos que quando uma família ela é bem estruturada, quando uma família ela é bem direcionada nos princípios e nos verdadeiros valores, isso afeta também diretamente na sociedade a qual nós vivemos. Isso afeta diretamente a também parentela, a povos, porque nós cremos nesse ambiente de transformação a partir dos princípios. Mas quando nós também falamos a respeito de família, eu entendo que falar de família é também falar de algo que começa em Deus e para Deus. Por isso eu coloquei como tema da mensagem nessa noite, família de Deus. Porque eu creio que tudo começa a partir dele. A Bíblia nos diz no livro de João, no capítulo de número 1, versículo de número 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 15, a Bíblia nos diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós cremos que tudo é a partir do nosso Deus. E como nós cremos que tudo é a parte dele, nós cremos que ele é a base, que ele é o modelo, que ele é a essência, e que nele está a vida que emana para todas as coisas que foram criadas. E partindo desse princípio, então, nós entendemos que quando Deus ele criou o homem, ele é a base para essa criação. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, para se parecer com a imagem e para também ser semelhante. Hoje, se eu perguntar quem é semelhante a você, ou quem tem a sua imagem, quando eu cheguei aqui, a irmã olhou para mim e para a Luciele e falou assim: ela é a sua cara, ela é muito parecida com você. E isso a gente escuta direto. Então, quando alguém é muito semelhante ou parecido, ou ele é parente, ou ele é filho. Então, quando Deus ele cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então Deus, ao formar o homem, ele transmite ao homem algumas de suas características. Nós cremos que Deus ele tem seus atributos. E Deus ele tem seus atributos que são incomunicáveis, que é onipotência, onisciência, onipresença. Mas Deus também ele tem os seus atributos comunicáveis, o qual ele passou, ele transmitiu para o homem, que é amor, bondade, paciência, paz, sabedoria. Então Deus, ao formar o homem, ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então isso nos mostra que o plano de Deus, a proposta de Deus, vai além de nos querer como seguidores, vai além de nos querer como membros de uma denominação. Mas o plano de Deus é família, o plano de Deus é filhos. Deus, ao criar o homem, ele tem essa proposta, filhos. É fato que alguns, quando olham para a palavra do Senhor, eles pensam que Deus, ele cria o homem somente para ser os seus adoradores. Alguns ainda citam o texto a qual diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Mas será que quando Deus ele decide criar o homem, havia falta de quem o adorasse? Havia falta na adoração? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, que João ele foi arrebatado no Espírito.
E ele vê um trono e ele começa a descrever tudo o que ele estava vendo. Ele começa a falar que ao redor do trono havia 24 tronos e assentados 24 anciãos, e no meio ao redor 4 animais cheios de olhos. E no versículo de número 8, na parte B, ele diz: e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, os 24 anciões prostravam diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ele é adorado incansavelmente. Então nessa noite eu quero perguntar: aqui também tem aqueles que o adoram? Tem aqueles que o adoram aqui neste lugar? Aleluia! Não lhe falta adoração. Ele é um Deus adorado dia e noite. Ele é um Deus que é adorado incansavelmente. Então o plano de Deus é família, é filhos. E no seu imenso amor, Ele cria o homem para também ser seu filho. No livro de Lucas, no capítulo de número 3, versículo de número 21 e 22, ele faz uma declaração muito linda, a qual foi até ministrada aqui no domingo passado. Jesus, após ele ser batizado, e ali o Espírito Santo se manifestar de forma corpórea, havia uma voz que dizia no céu: tu és o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Mas neste mesmo capítulo, no último versículo, a Bíblia diz a respeito da genealogia de Jesus. E quando chega no versículo 38, a Bíblia diz: Adão, filho de Deus. Então nós vemos que esse sempre foi o plano. Mas houve um rompimento por causa do pecado. Houve uma separação, houve inimizade. E o homem, ele se desconecta de Deus. Mas a graça de Deus, ela se manifesta trazendo redenção, remissão, reconciliação e adoção. Em Efésios capítulo número 1, versículo de número 3, a Bíblia diz: bendito o Deus e paz e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos. Antes da fundação do mundo, ele já te amava como filho através de Jesus Cristo. Antes mesmo de todo mundo ser criado, em sua onisciência, ele já tinha decidido nos adotar como filhos dele. Isaías 43, versículo de número 13, a parte A diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Ele não é pego de surpresa. Na sua onisciência, ele já sabia que o homem iria falhar, e pelo seu grande amor também, ele decidiu nos salvar. Aleluia. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 13: mas agora,
em Cristo Jesus, vós que antes estavais longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue de Cristo. Na versão NTLH, 1 Pedro, capítulo número 1, versículo de número 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o valor, como ouro ou prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Aleluia, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia, nós fomos comprados por Ele. Tem uma historinha que diz que certa vez um pai, ele chama seu filho para que juntos eles pudessem fazer um brinquedo. E esse pai, ele tinha habilidades com madeira, e ele chama o filho e juntos constroem um barquinho. E no momento que eles terminam, o filho está muito alegre, e o pai vai até um riacho que havia perto de casa. E o pai vai ali com seu filho, e eles começam a brincar com esse barquinho. E o pai se distrai, sai um pouco de perto do filho, e o filho deixa esse barquinho ali até que uma correnteza um pouquinho mais forte leva o barquinho do filho. E ele corre até seu pai, mas não tinha jeito porque o barquinho já tinha ido. E ali passam alguns dias, e o pai com o filho vão até uma feirinha próxima. Eles estão andando, olhando ali as coisas que estavam vendendo, e o filho sai um pouco de perto do pai e começa a observar as coisas que estavam expostas vendendo. De repente o menino olha e vê o barquinho que ele havia feito com seu pai. E ali ele olha para o moço e diz: moço, esse barquinho é meu. E o moço diz: não, esse barquinho é meu. Ele diz: não, moço, esse barquinho é meu. E o homem diz: não, para você levar você vai ter que pagar. E ele sai, corre e diz: pai, eu achei o nosso barquinho. E o pai vai junto com o filho, e naquele momento o homem olha para ele e diz: não, para levar o barquinho você vai ter que pagar. E ali o pai paga o preço, entrega o barquinho para o menino. E o menino pega o barquinho, e o menino abraçava o barquinho. Ele olhava para o barquinho, ele abraçava o barquinho. E de repente ele olha para o seu barquinho e diz: você é meu duas vezes. Você é meu porque eu te fiz, e é meu porque eu te comprei. Você é do Senhor duas vezes. Você é dele porque ele te fez, mas também é dele porque ele te comprou. Decanta na vassuica na vassúbia. Ele te comprou, você tem dono. Aleluia. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Mistura com glória, mistura com aleluia. Ele pagou o preço de sangue por você. Aleluia. Oh, aleluia. Ele pagou o preço. E a Bíblia diz que foi o seu sangue. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Glória a Deus. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Existe um texto muito semelhante a esse. Quando nós lemos aqui em Colossenses, no capítulo número 1, nós paramos no versículo de número 17. Mas a partir do versículo 18 a Bíblia diz: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar como irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Mais uma vez reafirmando o que foi necessário para haver essa paz, essa reconciliação entre os povos. E quando aqui esse texto vai dando continuidade, Paulo ele usa mais uma figura, e essa figura é a mais usada por Paulo. Ele diz que pela cruz ele reconciliou ambos com Deus em um corpo. A figura do corpo é usada por Paulo para falar a respeito dessa reconciliação, ou também da unidade, que é o corpo, o qual Jesus é cabeça. Em Colossenses diz que ele é a cabeça do corpo e também cabeça da igreja. Nós fomos conectados nele, mas Jesus também ele faz um paralelo, ele usa uma figura semelhante. No livro de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. É necessário estar conectado nele, é necessário estar ligado nele, e isso só acontece através dessa reconciliação. Nós precisamos estar ligados no corpo, nós precisamos estar ligados em Jesus. E usando a figura do corpo, Paulo ele diz no livro de Efésios, no capítulo número 4, versículo de número 4: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Glória a Deus. Ele usa essa figura novamente. Então nós percebemos que nós somos muitos membros, mas é um só corpo, um só Senhor, um só Deus e um único Pai. Ele é sobre todos, por todos e em todos. Nós vemos uma unidade na diversidade. E o que é isso? Família. Uma família é composta por pessoas diversas, diferentes, mas que estão unidas e conectadas. Talvez algumas pessoas não tenham mais seus pais vivos, alguns não têm esposo ou esposa, nem parentes por perto. Mas eu quero dizer para você nessa noite: você tem uma família, você pertence à família de Deus. Versículo de número 19: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E da família de Deus. A partir da reconciliação, nós passamos a pertencer à família de Deus. A partir da reconciliação, nós passamos a ser filhos de Deus. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4 ao 6, a Bíblia nos diz:
Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus. João, no capítulo número 1, versículo número 12 e 13, a Bíblia diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade de você ser inserido na família de Deus partiu dele mesmo. Deus, ele decidiu, ele quis que você fosse filho dele. Não foi da vontade do homem, não foi da vontade do sangue nem da carne, mas foi a vontade de Deus. Por isso nós devemos ter essa alegria em nosso coração: eu pertenço à família de Deus. Deus, ele quer ser o seu pai. Essa figura de pai, nós não podemos olhar como nós vemos o nosso pai terreno, porque nós sabemos que o ser humano é falho, mas nós devemos olhar para Deus como um pai perfeito, um pai que jamais nos abandona, um pai que jamais deixa de nos ouvir, um pai que jamais deixa de nos amar. Segundo alguns estudos, Jesus, ele se refere a Deus como pai quase 200 vezes no Novo Testamento. Jesus, ele não veio aqui nessa terra somente para ser um sacrifício, mas ele veio para manifestar aqui a figura paterna, para que nós pudéssemos olhar para Deus como pai. Quando ele vai ensinar a nossa oração dominical ou oração modelo, nós vemos que ele já inicia falando Pai Nosso. Ele quis que eu e você olhássemos para Deus como um pai de amor, um pai que nos amou primeiro, um pai que mesmo antes de tudo ser formado, já havia nos escolhidos como filhos. E para pertencer a esta família, é somente através de Jesus Cristo. Foi através do sacrifício de Cristo que nós passamos a ter acesso e direito a pertencer a essa família. Então o caminho para entrar nessa família já está aberto, o acesso já está livre, é através de Jesus. Você tem um pai e você tem uma família, a família de Deus. Mas Paulo, ele continua nesse texto e ele diz assim: que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Paulo nesse texto usa mais uma figura aqui para representar o povo de Deus. Ele diz templo santo ou morada de Deus. Nós somos templo e morada do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo de número 14, no livro de João, no capítulo número 14, versículo de número 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você se torna morada de Deus a partir do momento que você passa a guardar a palavra do Senhor. A partir do momento que você guarda os seus princípios, você passa a ser templo e morada. Não tem nada melhor do que ter esse Deus por perto, esse Deus vivendo e habitando em você. Você é templo de Deus. Então nós vemos que nós somos corpo, nós somos templo, nós somos família de Deus, mas também nós somos igreja. Aleluia. E agora, como filhos reconciliados com Deus,
A partir desse momento, Deus, Ele tem algo para nós. Esse texto foi lido aqui nessa noite. Segundo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 18. Nós fomos reconciliados com Deus. O texto diz assim, segundo aos Coríntios, é o nosso tema, capítulo de número 5, versículo 18. E isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. Primeira parte, nós reconciliamos com Deus. Isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Nós agora estamos conectados nele. Nós agora somos filhos dele. E agora ele tem algo a nos entregar. E nos deu o ministério da reconciliação. Ele entregou também para nós o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados, mas agora, a partir de nós também haverá reconciliação. A partir de você também haverá reconciliação. Haverá reconciliação com Deus. Haverá reconciliação entre pai e filho. Haverá reconciliação entre esposa e marido. Haverá reconciliação entre irmãos. Haverá reconciliação no meio da tua família. Haverá reconciliação. Aleluia! Vai haver reconciliação. Foi entregue a nós este ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação vai começar através de você. Porque quando há uma decisão firmemente em nosso coração, Deus também Ele faz através de nós. Aqui nesta noite nós repetimos várias e várias vezes: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a partir de você. Hoje você faz parte desta família, a família de Deus. E então através de você outros também serão reconectados, reconciliados com Deus. A Bíblia nos diz no livro de Marcos, no capítulo número 5, que Jesus ele chama seus discípulos para ir até o outro lado do mar. Eles passam por uma tempestade, mas eles chegam ali. E quando eles vão ali, havia um homem endemoniado, gadareno, que ele chega até Jesus. Nós sabemos que foi uma história ali de libertação. Jesus ele liberta aquele homem. E depois que aquele homem ele é liberto, ele quer ir com Jesus. Ele quer seguir a Jesus. Ele quer acompanhar Jesus. Mas Jesus olha para aquele homem, no versículo de número 19, e Jesus disse para ele, eu vou ler na versão NVI: vai para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você, como teve misericórdia de você. Olha o que Jesus diz: vai para a sua casa e para a sua família. Jesus estava dizendo: você agora foi transformado, agora vai para a sua família, porque Jesus ele ama também a família, e através de família uma nação pode ser mudada. A Bíblia diz que aquele homem obedece à voz de Jesus, e ele vai e começa a anunciar tudo aquilo que Jesus tinha feito. Naquele dia que Jesus libertou aquele homem, a Bíblia diz que as pessoas expulsavam Jesus dali, as pessoas não queriam Jesus por perto. Mas cerca de 2 anos e meio depois, Jesus volta àquelas regiões de Decápolis, e agora a Bíblia diz que havia uma multidão de 4.000 pessoas para ouvir a voz de Jesus. E eu te pergunto, como foi que essas pessoas ouviram falar de Jesus? Através daquele homem que havia sido liberto. Um só homem obedecendo a voz do Senhor e levando ali a verdade do que Jesus tinha feito, foi capaz de mobilizar ali todo aquele lugar. Você é um agente da reconciliação. Jesus te chamou também para que outros sejam reconciliados com Ele. Você vai ser um agente de reconciliação no meio da tua família, no seu trabalho, na sua história, aleluia, na sua escola, na sua cidade, no seu bairro, não importa. Ele te chamou para ser um agente de reconciliação.
através da libertação desse homem, a sua família foi transformada, a sua casa foi liberta, e muitas outras famílias naquele lugar também foram transformadas. Porque a partir da reconciliação, da nossa adoção, outros também virão. O tema é o poder da família reconciliada. O poder. Que poder é esse? É um poder que vem dele, emana dele. O poder dele está sobre a família. A família reconciliada, a família conectada nele. A Bíblia diz que quando Jesus ele estava subindo em ascensão, ele olha para a sua igreja, que ainda eram poucos, e ele diz: vocês receberão poder do Espírito Santo. O poder que está na igreja, o poder que está na família, é o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles ouvem a voz do Senhor, aguardam. Naquele tempo eram quase 120. No capítulo de número 2, a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, ali houve um barulho, um vento, e o Espírito Santo enche todo aquele ambiente, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos ali foram cheios do Espírito Santo. E depois que esse poder chegou sobre a igreja, Pedro ali começa a falar a respeito da palavra de Deus, e através ali da sua pregação, 3.000 almas se rendem a Cristo. No capítulo de número 4, já não era mais 3.000, mas cerca de 5.000 pessoas. A partir do capítulo número 8, a Bíblia diz que eram multidões que estavam servindo a Deus, não tinha como mais enumerar. A Bíblia diz que quando ali eles começaram a acusar aqueles homens, ali quando vai falar de Paulo e Silas, eles começam a dizer: os homens que estão transtornando o mundo chegaram aqui. Esse é o poder de uma família reconciliada, é o poder do Espírito Santo, é o poder da transformação, é o poder de ganhar almas, é o poder de vidas se renderem a Cristo. E eu quero dizer para você nessa noite: nós somos a família de Deus. Esse poder está sobre esta igreja, o poder do Espírito Santo. O Senhor conta comigo e com você para que essa família aumente, para que o número dessa família cresça. E a ordem de Jesus foi: ide pelo mundo, e pregai o Evangelho. Quando ele diz vocês vão ser cheios do Espírito Santo, ele diz vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E ele diz que seria em Jerusalém, em Cananéia, em todos os lugares, mas também até os confins da terra. Jesus conta comigo e com você. Membros da família de Deus, isso é algo muito importante para nós. Quando se fala em família, quando se fala em união familiar, isso é muito lindo. Mas eu creio que ele, sabendo que nem sempre nós poderíamos contar com parentes, ele preparou uma família especial para nós. Porque, irmãos, meu esposo sempre fala: minha família são vocês, onde nós chegamos. Por quê? A gente não tem parente nenhum por perto. Se eu precisar da minha mãe aqui, não tenho, está longe. Mas nós temos uns aos outros. Nós somos essa família. A família, ela é sempre um paralelo que Deus usa para falar também com a sua igreja. Ele fala com a igreja através do paralelo família. E o amor que hoje nós sempre falamos, e falamos que nunca acaba, que é muito importante, que nunca acaba, é o amor de quê? Mãe. Todo mundo fala isso, que esse amor é muito forte. Quem é mãe sabe. Mas Deus, ele diz: ainda que esse amor de mãe venha falhar, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais esquecerei de ti.
Aleluia. Esse Deus jamais, jamais, jamais irá nos desamparar. Nós cremos que essa figura de pai perfeito, de pai amoroso, é uma figura a qual nós devemos lembrar e levar eternamente. Por quê? Porque quando você vai clamar a Deus, quando você vai falar a Ele em oração, é momento de você se abrir sem medo. Então sempre, sempre, Ele é o meu Pai. Algumas pessoas dizem ter dificuldades em ter Deus como Pai por causa de relacionamentos com o Pai terreno. Mas eu digo a você nessa noite, Ele é totalmente diferente. Ele é um Pai totalmente diferente. Não se assemelhe nada aqui nessa terra. No Antigo Testamento, a figura de Deus é visto como um Deus terrível, um Deus poderoso, um Deus juiz. Mas quando Jesus ele vem no Novo Testamento, a figura que ele mais usa é essa: Pai. E o amor desse Pai é tão grande que até na sua correção é amor. O Pai corrige o Filho a quem ama. Deus castiga todo aquele que Ele ama. Eu falo, Deus, às vezes a gente, quando um filho erra, falha alguma coisa, ele já pede desculpa ali, aquilo, a gente já fica morrendo de dó, de cobrar, de castigar. Mas Deus não, Ele nos cobra, Ele deixa a consequência vir por amor. E depois que nós passamos por todo esse processo, nós dizemos, glória a Deus por isso, me fez crescer, me fez amadurecer. Então, se você tem esse privilégio de pertencer à família de Deus, valorize isso e use a autoridade que foi derramada sobre a família. E se você ainda não pertence à família de Deus, Jesus Cristo está aqui nessa noite para te reconectar em Deus, para que você possa ser reconciliado a esta família. No livro de 1 João, no capítulo número 3, versículo de número 1 e 2, a Bíblia diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Eu acho esse texto tão lindo. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Glória a Deus. Você pertence à família de Deus. Pode se colocar de pé nesta noite? Glória a Deus. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você tem uma família. Essa aqui é sua família, pelo menos parte dela. Aleluia. E nesta noite, como eu disse, se você ainda não pertence a esta família, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, esta noite você tem esta oportunidade. Porque a partir do momento que você crer no nome de Jesus e confessar Ele como seu Senhor e Salvador, você vai pertencer à família de Deus. Automaticamente o seu nome será escrito no livro da vida. A partir do momento que você levantar as suas mãos e se render a esse Deus, então nesta noite você também tem essa oportunidade de se conectar a Ele.
Oh, aleluia! E se você já confessou a Cristo, mas não se sente ainda membro desta família, esta noite você pode abrir o seu coração e dizer: Pai, eu te recebo como meu Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Nesta noite você pode dizer a Ele: Pai, eu te recebo, Pai. Oh, vem, Pai, para mim, me encha com tua presença, porque este é o ambiente, este é o momento e esta é a sua oportunidade. Oh, aleluia! Se você viveu algum momento na sua família, qual você perdeu a conexão da sua família aqui terrena, se há alguma inimizade, alguma coisa que fez você perder esse vínculo, nessa noite eu te digo: o Jesus que perdoa, o Jesus que faz reconciliação, o Jesus que traz união, o Jesus que traz amor está neste lugar. Aleluia! Famílias reconciliadas, famílias reconciliadas, famílias transformadas, famílias renovadas. Eu profetizo isto nessa noite, através dessa palavra, a qual o Senhor nos garante que foi através do sangue dele, foi através do sacrifício na cruz, que tudo isso foi liberado para nós. Então você tem essa oportunidade nessa noite. Fale com esse Deus, abra o seu coração. Essa pode ser a noite do resgate, essa pode ser a noite da transformação, essa pode ser a noite da sua reconexão, essa pode ser a noite do seu renovo, essa pode ser a noite, aleluia, da transformação. Pai querido, neste momento eu oro por cada pessoa aqui presente. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não pertence, ó Deus, à tua família, que eles abram o coração agora, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa fazer morada. Deus, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não se sente parte dessa família, que neste momento, ó Pai, seja liberado sobre ele essa filiação, essa adoção.